necessidade muito grande fora do Brasil, onde não tem revelação da palavra, entendimento. Eles estão buscando no Brasil entendimento. Tem célula fora do Brasil que espera a nossa pregação aqui, segundo um que entrou na linha. Então eles dialogam lá segundo o que nós pregamos aqui. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Está ali, né? Não, talvez tenha errado. Começa no 25. 25, nós vamos até o número 31. Atos dos Apóstolos vem depois dos Evangelhos, capítulo 16, versículo 25. Diz assim. Vou esperar um pouco. Você acompanha. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões, as algemas de todos. Acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos estamos aqui. E pedindo luz, saltou dentro e todo trêmulo, o carcereiro, se prostrou ante Paulo e Silas, e tirando-os para fora, disse: Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram, Paulo e Silas disse: crê no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo, tu e a tua família, a tua casa. E eles disseram, vou repetir: crê no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo, tu e a tua casa. Amém? Amém. Então pode sentar. A palavra de Deus, ela é uma lei que não passa. Tudo que Deus falou, que foi escrito pelos profetas e apóstolos e pessoas, é uma lei de Deus. Tudo que Deus falou diretamente para você se tornou lei também, para Deus e para você também. Se torna lei tudo que Ele fala, porque Ele diz assim, que os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar, porque é uma lei. A lei do homem, ela passa. Hoje o homem faz uma lei, daqui a pouco ele faz uma emenda da lei. No dia seguinte ele faz outra emenda da lei. E as nossas leis são feitas de emendas, porque não tem nada justo. Precisa ficar emendando e salvando aquela lei que se torna obsoleta. Mas a lei de Deus, ela está escrita e não passa. E algumas coisas que Deus falou diretamente para você, você também sabe que aquilo se cumpre. Como Deus falou comigo, todas as vezes que Deus falou comigo, que eu soube que era Ele mesmo, muitas vezes diretamente, se cumpriu. Na minha vida está se cumprindo ainda. Porque Ele disse coisas ainda do futuro, que está acontecendo ainda, né? Ela está em andamento. A palavra de Deus, ela tem alguns critérios assim, algumas leis ou princípios muito importantes, que eu repito sempre aqui para que você acabe entendendo também. Há muitos princípios na Bíblia, muitos. Separei dois que eu sempre repito, e se você também seguir o meu conselho, você também vai aprender muito da palavra de Deus. Primeiro é que toda palavra que sai da boca de Deus, ou saiu da boca de Deus, como é o nosso caso de hoje, ela não volta vazia para Deus. Porque a palavra, ela vem, irmãos, depois retorna para Deus. É assim que funciona. Então ele fala assim, tudo que sai da boca de Deus não volta vazia, mas ela vai operar naquilo que Ele está enviando. Vai operar onde? No seu coração, na parte espiritual. Aí ele compara isso com uma chuva.
Ele falou assim: como a chuva cai, rega a terra, a semente germina e depois dá fruto, assim é a palavra de Deus, que também cai no seu coração, vai regar tudo aquilo que você já plantou, e aí você no futuro vai também dar frutos, ou já está dando fruto, já está produzindo, ok? Então esse é um princípio assim, muito importante. É bom que você saiba, porque acrescenta fé em você. Você vai dizer, depois que você tem isso no coração bem fixado, você vai dizer assim, toda palavra que você lê, você vai dizer assim: isso é uma verdade, isso vai ter um trabalho de Deus na minha vida, e você vai se transformando, porque é tudo pela fé. Se você acreditar nesses princípios, pronto, aí você vai ter um crescimento. O segundo princípio que eu sempre digo é o seguinte, que a palavra de Deus, ela tem como símbolo muitos, mas tem um que é muito importante, que é simbolizado por um espelho. Toda vez que você vê um texto, você precisa te ver ali no espelho. Toda vez que você olha no espelho, você vê quem? O seu vizinho? Não, você vê você mesmo. Então a palavra de Deus é assim, nesse texto você precisa estar ali no texto, senão não tem fruto nenhum. Senão você vai dizer assim: essa palavra aí foi para aquele tempo, ou então é para a pessoa que está do meu lado, outra pessoa. Não, essa palavra é para nós mesmos, ela veio para nós mesmos, então vai dar fruto por esse motivo. Toda vez que você olha no espelho, você olha no espelho para quê? Tem motivo, algum motivo? Você olha no espelho só por olhar, só porque tem esse vício? Você olha no espelho sempre, irmãos, para achar um defeito, né? E para corrigir o defeito. Aí você olha no espelho e vê que tem ruga, não é assim? Você vê que tem espinho, você vê que tem alguns sulcos, você vê que tem alguns problemas, né? Que você precisa corrigir. A palavra de Deus é a mesma coisa. Você vê um texto desse, nós vamos descobrir que precisamos corrigir, que vai acontecer alguma coisa, porque nós estamos olhando no espelho. A palavra de Deus fala assim, que a gente olha no espelho e depois volta novamente, né? Você nunca olha no espelho e depois passou, você já sabe, já viu como que é a sua figura, pronto, esquece do espelho? Não, você está sempre voltando no espelho, sempre voltando no espelho. Por isso que Deus diz assim, ó, que a palavra ela tem que ser todo dia lida, meditada. A fé ela é acrescentada quando você ora, quando você busca, medita, rumina essa palavra. Você vai comendo ela todos os dias. Você está voltando nela todos os dias. Por isso que você precisa, a palavra fala assim, aquele que lê e pratica essa palavra, então está obedecendo a Deus. Você precisa sempre estar assim, né? Amém? Então a palavra que veio diz o quê? Diz assim que Paulo e Silas, que trabalhavam na obra, eles foram presos. Por que foram presos? Se você ler todo o texto, a palavra de Deus está dizendo assim, ele foi preso porque pregava a palavra, porque estava na obra. Então eu quero dizer para você que quando você se depara com alguma situação negativa, é pelo mesmo motivo, porque você está na obra. Então as pessoas que vêm reclamar para mim por algum motivo, de alguma questão, eu logo vejo que é porque está na obra. Se você quiser se livrar do problema, saia da obra. Saia da obra. Acaba o problema. Não tem mais problema. Você fica livre dos problemas. Só que não fica livre da mão de Deus. A única coisa. Porque tem dois soberanos só, irmãos. Dois senhores. Nós temos que servir um deles. Jesus falou assim, escolha um. Só tem dois. Se você não estiver com um, você estará com outro. O primeiro soberano, que é o divino, que é aquele que criou todas as coisas, que é representado por Jesus Cristo, é um Senhor. E o outro é Lúcifer. Ele tem também sua obra, seu trono. Tem também sua autonomia, seu poder. Então nós temos dois caminhos só para seguir. Um para o mal, para a morte, e outro para a vida. Então, um dos dois. Ele falou, escolhe um e sirva-o bem. Olha a palavra que vem. Escolhe um deles e sirva-o bem, porque eu já servi bem o outro. Eu já fui macumbeiro, já fui de centro espírita, umbanda, não sei como vocês conseguem entender essas coisas, terreiro mesmo, e eu servia a um senhor lá. E lá, por incrível que pareça, eu servia bem, muito bem. A mãe de santo não era pai de santo, a mãe de santo, ela tinha uma confiança em mim espetacular.
Porque eu entrei para servir bem. Eu não queria servir mal. Então ela contava comigo em qualquer situação. Irmãos, 3 horas da manhã, dentro de cemitério, irmãos, para desenterrar sapo e quebrar aqueles negócios, fazer outro, né? Pior ainda, porque é assim que funciona. Ficava de madrugada lá na praia, e 8 horas da manhã tinha que bater ponto. Na cachoeira, na mata, e assim nós ficávamos fazendo trabalho aqui e lá. Ok? Servir bem é isso. Quando eu conheci outro lado, comecei a servir a outro Senhor, comecei a fazer a mesma coisa. É a mesma situação. Eu quero servir bem. Então não importa a hora, não importa o tempo, não importa nada, eu estou fazendo obra. Então Deus está passando agora para a igreja a mesma coisa. Você escolheu um deles, sirva bem. Sirva bem. Que a palavra diz assim, Jeremias 48:10, né? Maldito aquele que faz a obra relaxadamente. A maldição vem. A maldição que é liberada ou aprovada, ou então ela é concedida pelo próprio Deus. Quem te prova não é Deus. Deus não pode provar. Então ele tem na mão uma ferramenta, que é os espíritos malditos, anjos caídos. Ele usa deles para fazer aprovação. Eles fazem. Deus não pode fazer. Mas Deus é soberano em tudo. Então é assim, se você fizer a obra relaxadamente, então vem maldição na sua vida. Há uma permissão de Deus. Se você achar que isso é mentira, você lê Jó capítulo 1, que Deus, ele permitiu que Lúcifer tocasse em Jó, em tudo que ele tinha, na família inteira, nos seus bens materiais, no seu gado, nos seus empregados, que eram muitos. E Deus falou assim, só não toque na vida. E Deus está dizendo a mesma coisa aqui. E é possível que os espíritos imundos toquem em tudo que você tem. E se Deus autorizar, você fica sem nada. Uma provação, para te provar, para te colocar no caminho de Deus. E isso aconteceu comigo. Aconteceu comigo. Né, Sodré? Não te contei, acho que essa passagem. Eu e o Sodré que está ali, nós nos conhecemos desde criança, praticamente. E quando eu vim para Cristo, o que ele disse para mim? Vou tirar tudo que você tem. Tudo. Quando ele falou tudo, ele deixou a casa ainda, talvez pela grande misericórdia dele. Mas o restante foi tudo. Eu fiquei sem nada para comer. Não tinha o que comer mais. Não tinha, as portas se fecharam. As empresas que me procuravam não queriam mais a minha presença. O que eu ganhava, tudo desapareceu, ninguém dava emprego, ninguém dava nada. Deus não permitia. Até que eu, então, colocasse no lugar. Eu estava trocando de Senhor. Então eu estava deixando um Senhor para servir o outro. E o outro estava dizendo assim, tudo que você ganhou eu não quero comigo aqui. Vou tirar tudo. Tirou tudo. Aí me consertou. Depois aí começou a dizer outra coisa, né? Falou, agora então tudo é novo na sua vida. Agora começa novamente. Quando eu começo a dizer essas coisas, irmãos, porque é muito difícil falar isso, então Deus está dizendo para alguém no nosso meio a mesma coisa. Ele vai fazer com você a mesma coisa. Ele vai fazer você servir a Ele nessa forma extraordinária que é. Porque é um Senhor todo-poderoso, que tem todas as coisas, Criador dos céus e da terra. Aquele que abre o mar vermelho com um simples toque. É esse que vai te usar também para fazer a mesma coisa. Mas precisa que você seja um que esteja disposto, disponível para essa obra. Ele te dá todas as coisas. Mas ele precisa de você corrigido. Ele precisa de você humilde. Ele precisa de você com vontade de fazer. E vai fazer. Você vai fazer. É difícil passar esse tempo. Muito difícil. Mas só é aprovado aquele que não murmura durante a aprovação. Não murmura. Saiba que é Deus trabalhando na sua vida. Paulo e Silas foi preso por quê? Porque pregavam a palavra. Naquela época era muito mais difícil pregar. Hoje é muito fácil. Aquele tempo era difícil por quê? Porque ele falou assim, você está falando bem de um homem que foi morto na cruz, porque caiu uma maldição sobre a vida dele, os homens mataram ele, foi crucificado, não tinha poder nenhum, os homens levaram ele na cruz, crucificaram. Você está pregando, está defendendo um homem desse, que foi morto dessa maneira. Então era muito mais difícil falar com as pessoas sobre isso, e foi preso por esse motivo. Mas quando você é preso
porque prega a palavra, porque faz a obra, então Deus agora vai te dar um refrigério. Então ele diz assim, que tudo que acontece na sua vida, as provações, tudo aquilo que amarra, te prende, irmãos, talvez não seja fisicamente, provavelmente não seja fisicamente hoje, talvez seja espiritualmente mesmo. Essa prisão, essa escravidão que vem sobre a sua vida, que Satanás prende mesmo, então Deus faz para a glória dele, para a glória dele, porque ele vai mandar o recurso e depois o nome dele é glorificado. Por isso que ele falou assim, e essa doença do meu filho aqui é porque ele pecou ou é porque os pais pecaram? Ele falou, não, nenhum nem outro. Esse menino está doente porque é para a glória de Deus, porque eu vou curar ele e todos vão saber que eu tenho esse poder. Então por isso que ele permite, e permite na sua vida também então as provações também, para a glória dele. O que aconteceu com Paulo e Silas? Estava preso, mas cantava louvores. Irmãos, a prisão não é essa prisão que vocês estão pensando, não. Era a mão amarrada e os pés amarrados num tronco, numa cela, porque eram pessoas que imaginavam perigosas, porque falavam de uma crença e era possível que eles mudariam o mundo, porque estavam dizendo sobre uma crença que era nova, eles não entendiam, eles queriam continuar com a mesma crença de sempre, né, matando animais, fazendo sacrifício e uma porção de coisas que vocês conhecem. Então prenderam ele, mas Deus, ele permitiu a situação. Paulo e Silas cantavam louvores a Deus, assim como Deus está pedindo para você também. Quando você estiver nessa situação, continue cantando os louvores. Amém. Continua alegre, porque Deus vai mandar o recurso. Qual foi o recurso? Um terremoto. A terra tremeu e as portas, irmãos, da prisão se soltaram. Dessa maneira, simples assim. Esse é o Deus que nos serve. Esse é o Deus que está do nosso lado. Ele sabe que você está passando pela necessidade. Ele sabe que você precisa da ação dele, porque você está cantando louvores, está glorificando o nome dele. E ele não é um Deus injusto, não é um Deus esquecido. Ele sabe que você está, e ele vai fazer isso. Então hoje essa palavra veio para que se cumpra na sua vida. Ele vai mandar um terremoto, vai mudar a situação. O carcereiro ficou apavorado, porque ele não viu, nunca tinha visto um negócio desse. O carcereiro, irmãos, era tão rígido a situação, porque quando isso aconteceu, ele falou: eu estou morto, vem meus líderes aqui, vão me matar, porque eu não trabalhei bem, porque esses presos estão soltos agora. Quem é que vai entender que houve um terremoto? Meu líder não vai entender. Então ele falou: vou me matar. Pegou a espada. Aí Paulo disse assim: não precisa, porque agora você pode ter esse mesmo Deus que mandou o terremoto. Aí ele faz uma pergunta: então o que eu tenho que fazer? Então ele falou: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua família também, que iria passar necessidade. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa, tua família. Irmãos, Deus não esqueceu de você. O que ele está dizendo é que a sua família também vem. Todos eles vêm. Não tem erro. Uma palavra que não tem erro. Você pode pregar essa palavra em qualquer lugar. Não há possibilidade de Deus errar. Se você crê no Senhor Jesus, crê nele, irmãos, não quer dizer assim: eu sei que ele vive. Não é isso. Jesus falou assim: eu sou a palavra de Deus, eu sou o poder de Deus. Eu sou o poder de Deus. Todas as coisas não foram criadas em Jesus, está nele. Se você não buscar nele, você está fora do reino, do propósito de Deus. Tudo está em Jesus, criado nele. Eu e você, e todas as coisas, visíveis e invisíveis, nos céus e na terra. Tudo foi criado nele. Por quê? Porque ele foi uma da pessoa da Santíssima Trindade que se prontificou a morrer na cruz. Não foi o Espírito Santo. O Espírito Santo nunca, em nenhum lugar na Bíblia, você vê ele chamando você para ele. Em nenhum lugar. Ele pega você e leva para Jesus. E o Pai faz a mesma coisa. Por causa do sacrifício. Deus diz assim: então nós vamos criar tudo em você. Porque se não criarmos em você, eles não terão salvação. Porque é pelo sacrifício que vem salvação, que vem o arrependimento,
que venha o livramento, que venha a prosperidade. Tudo em Cristo, tudo está nele. E quando ele nos ensina a orar, ele diz assim: ore ao Pai em meu nome. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou aquele, o único mediador. E assim vai. Toda palavra é assim. Nós não temos saída. A saída é Cristo. Dessa maneira. Então o que aconteceu? O terremoto veio. E o terremoto vai vir na sua vida. Então esses que reclamaram comigo, choraram comigo, agora há pouco, então Deus está dizendo a mesma coisa. Ele vai mandar o recurso, a solução do problema. Se for terremoto, vai ser terremoto mesmo. Uma mudança. O carcereiro ficou doido. Nunca tinha visto uma coisa igual. Os presos totalmente seguros, amarrados, presos mesmo. Agora solto, sem que ninguém fizesse nada. Ninguém tocou em nada. Simplesmente aconteceu. Então simplesmente vai acontecer na sua vida também esse livramento. Deus hoje manda essa mensagem. Você será livrado sobrenaturalmente. Não é natural. Não é natural. É sobrenatural. A sua fé também não pode ser natural, terrena, passageira. A sua fé tem que ser na palavra de Deus. Tem que ser sobrenatural. Você tem que confiar no nada, no invisível. Naquilo que você não vê. É nisso que agrada a Deus. Confiar naquilo que você não está vendo nada. Eu confio pela fé, como foi testemunhado aqui. Eu creio que estou curado e pronto. Ponto final. Ponto final. Porque para Deus nada é impossível. Esse é o Deus que nós servimos. Que faz sair água da rocha. Irmão, sai água de uma pedra. Você viu a água saindo de um poço, de uma mina, de uma fonte. Isso é muito comum, é natural. Você crê nisso, que a água sai da fonte? Isso é muito fácil. Você crê que a água sai da pedra? Sai. Deus faz. Ele diz que cria rios no deserto. A água corre no deserto. É isso que ele faz. Faz acontecer. E é assim que Deus manda uma mensagem para você nessa noite. E nós vamos orar para que isso aconteça. Nós temos que ligar a palavra ao céu, né? Amém? Então vamos fazer isso? Então vamos ficar em pé. Agora coloque diante de Deus aquilo que prende ou prendeu você. A noite de libertação. O que é que está prendendo? O que é que está amarrando? O que é que está fazendo você ficar solitário, ou numa solitária, né? O que é que está fazendo você ficar aflito porque não pode pregar a palavra? Então eu digo que você vai ser solto. Ficar livre. Como que você vai agradar a Deus, irmão, se você não conhece Ele? Você vai conhecer Ele a partir dessa mensagem. Então nós vamos orar. Feche seus olhos. Vamos acabar agora com alegria. A prisão vai se abrir. O terremoto vem. Aleluia, Jesus. Feche teus olhos, coloca a mão sobre o teu coração e use a sua fé neste momento. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós queremos usar a palavra neste momento. Nós queremos neste momento, ó Deus, que haja um terremoto no mundo espiritual, porque nós estamos aqui, Pai, nós já te adoramos e agora nós estamos orando. E assim como foi, ó Pai, na prisão, onde Paulo e Silas estavam, que nesta hora, Pai, um terremoto aconteça na vida deste homem e desta mulher. Este homem, Pai, que procura uma resposta. Este homem que necessita, Senhor, de um milagre. Esta mulher, ó Deus, que clamou, que fez campanha, que esteve, Senhor, aos pés da cruz, clamando e intercedendo por sua família. Nesta noite, Pai, nós queremos que, em nome de Jesus, as cadeias sejam quebradas, que em nome de Jesus as correntes, Pai, as armas de Satanás, tudo aquilo que Satanás coloca no coração, tudo aquilo que Satanás coloca na carne, ó Pai, no ministério, tudo aquilo que vem na família, Pai, todo desânimo espiritual, toda enfermidade, ó Deus, todo demônio do inferno que entra, Deus, nos casamentos para atrapalhar, neste momento dou uma ordem a Satanás. Pegue tudo que você colocou nesta casa que serve a Deus e bata em retirada. Você, pombagira do inferno, que vem neste casamento para atrapalhar, para trazer discórdia, neste momento eu dou uma ordem agora. Você está por terra agora, você não tem poder, e em nome de Jesus o Nazareno, eu repreendo agora
toda depressão maldita, toda falta de fé, todo demônio de incredulidade, todo demônio de desânimo, toda enfermidade da carne, caia por terra nesta hora em nome de Jesus Cristo. Aquilo que vem contra a vida deste servo do Senhor, contra os dizimistas, contra os ofertantes, contra aquele Deus que está nesta hora intercedendo, clamando, que está fazendo campanha, toda algema de Satanás, agora, em nome de Jesus, demônio, você não tem poder. Em nome de Jesus, caia por terra nesta noite toda amarração de Satanás. Se porventura foi feita uma macumbaria, feitiçaria contra este homem, contra esta mulher, eu dou uma ordem agora. Você não tem poder, e em nome de Jesus, você está derrotado. Em nome de Jesus, caia por terra agora. Em nome de Jesus, eu quero declarar vida salva. Eu quero declarar corações libertos. Eu quero declarar mudanças de atitude. Eu quero declarar ministério avivado. Nesta noite nós estamos recebendo a palavra de Deus, e em nome de Jesus nós recebemos. Amém, igreja? Antes que você aprove, eu quero falar algo para a tua vida. Onde nós estivemos no monte, nós tivemos um momento de oração e intercessão, e Deus falou assim para a igreja: não murmure. Não murmure. Está difícil? Continue. Está doendo? Continue. Estão se levantando contra o teu ministério? Continue. Estão falando mal da sua família? Continue. As noites têm sido sofridas? Continue. E Deus falou que ontem nós recebemos quem estava lá. E eu, como boca do Senhor, nesta noite eu trago para a igreja. O Senhor falou que queria mandar ontem uma unção de cura para a nossa igreja, uma unção de multiplicação, uma unção de conquista, algo jamais visto aqui. E eu quero que você receba, aplaudindo o Senhor. Só você que crê. Se você crê, aplaude o Senhor e recebe em nome de